Olá, eu sou Cristiana Kaiper, eu sou psicóloga, consteladora, professora de psicologia e eu tô aqui hoje para falar sobre os campos mórficos, que é uma parte das constelações que muita gente tem dificuldade de entender. Como é que a constelação funciona, o que é isso, né? Que acontece que as pessoas de repente começam a ter acesso a informações de uma maneira estranha. Então eu achei importante fazer esse vídeo explicando o que é o campo mórfico dentro da constelação. Que, enfim, o campo mórfico é o campo de maior e a partir do qual a técnica da constelação acessa esse campo. Então, o criador dessa teoria dos campos mórficos é um biólogo chamado Rupert Sheldrake e ele percebeu a partir de muitos experimentos que ele fazia dentro da área dele, né? Ele é um acadêmico dentro da biologia, fez mestrado, doutorado, PhD, etc. E ele percebeu que a teoria do DNA, ela não explica o que é que acontece, por que a gente tem a forma que a gente tem, por que animais de uma mesma espécie ou qualquer outra forma na natureza de um mesmo tipo, por que elas se repetem, por que elas são tão parecidas. Né? Então, de uma maneira geral, a gente tende a utilizar, principalmente dentro da biologia, óbvio, o DNA, né? Como uma explicação. Ah, isso é genético, né? Ah, esse menino coça a cabeça igual o pai, isso é genético. Então, a gente tende a utilizar o DNA como explicação para praticamente tudo que vem dessas repetições, né? Principalmente em termos de forma, dentro de um determinado grupo. E o que Rupert Sheldrake, enquanto biólogo, ele percebia que a genética, o próprio DNA, ele guarda muito pouca informação. É muito pouca coisa que você consegue realmente explicar em termos genéticos e em termos de DNA. A maioria das coisas que se repetiam ficavam completamente sem explicação depois, principalmente que a gente terminou, né, o projeto Genoma e que a gente codificou, mapeou completamente o genoma humano. Então, tinha-se essa esperança, né, de que a gente conseguisse as explicações para tudo dentro dentro do DNA. E depois disso a gente viu que não, né? Depois do projeto Genoma completamente terminado, a gente percebeu que muita coisa ficou completamente sem explicação, a maioria das coisas. Então, Rupert Sheldrake, ele criou essa teoria, né, que ele percebeu que, na verdade, tem um campo de informação que guarda essas informações da família e que é esse campo que é acessado para criar as formas. Ou seja, a partir da repetição de um determinado grupo, os novos membros tendem a ir pelo mesmo caminho, digamos assim.